Primeiro, eu gostaria de dividir com vocês sobre o que é realmente fazer um programa de high school, né? O porquê que ele é tão importante na vida de uma pessoa, o que muda, né? Não só hoje, mas o que pode mudar lá na frente, né? Quando o estudante termina uma faculdade e vai para o mercado de trabalho, né? Eu falo que sempre um programa de high school, ele é o programa que mais agrega na questão pessoal, de desenvolvimento, de crescimento, e depois na vida profissional, que vai fazer muita diferença, né? Entre o candidato que vai entrar no mercado de trabalho, que tenha feito um programa de high school, principalmente o high school, que eu digo, e eu vou dizer por quê depois, e a pessoa que não fez esse programa de intercâmbio, ele já está saindo na frente, né? Então, eu falo muito para os meus estudantes, né? A possibilidade de fazer um programa de high school é imensurável, que talvez hoje você não vá conseguir enxergar isso. Vai enxergar isso lá na frente, né? Para desenvolvimento, para crescimento, enfim, né? Todos os benefícios de crescimento pessoal ele traz, né? E uma coisa que eu gosto sempre de falar também, Lígia, é que o high school é muito especial, porque é só naquele momento da vida do aluno, Exato. né? Existem vários outros, exatamente, existem vários outros programas de intercâmbio que você pode fazer a qualquer momento, mas o high school é naquele momento, é agora, e acho que esse é um dos motivos também que tornam o high school tão especial, né? Sim. E outra, ele é o único programa onde o estudante tem uma imersão, né, mais 100% da língua inglesa, né? No caso dos Estados Unidos, que a gente vai falar especificamente, né? É o único programa que ele tem imersão 100% do inglês, quando a gente compara com outros programas, né? Porque outros programas, normalmente você estuda com outros estudantes de outro lugar do mundo, né? Você troca experiência muito mais, né, com outros estudantes no seu dia a dia de estudo do que um programa de high school onde você estuda, né, 100% o tempo todo com estudantes americanos, né? Então, para mim, a vantagem começa aí, né? Então, a imersão, ela é muito maior, a gente ganha muito mais nisso, né? Com certeza. E aí, assim, como que funciona o programa de high school, né? O programa de high school, eu costumo dizer que existem 4 tipos de programas, né? Dentro do programa de high school dos Estados Unidos. O programa sem escolha, que é aquele programa que a gente não escolhe absolutamente nada, né? Que é o public sem escolha. E a gente também tem o programa que são, na verdade, esse que é com o público sem escolha, são famílias voluntárias e pode morar em qualquer lugar dos Estados Unidos, inclusive fazenda, pode morar em vilarejos, né? Em pequenos centros, na sua maioria. E a gente também tem o programa de high school público com escolha, né? Mas são escolas públicas. Escolas públicas normalmente são as escolas maiores, né? E a gente também tem esse programa com escolha. Então, eu escolho para onde eu quero ir. E a gente tem os programas também de escola particular, que é o estudante, ele escolhe exatamente aonde ele vai ficar, né? Aonde ele vai viver, né? Sem muitas, depois, surpresas, né? E ele estuda numa escola particular e mora numa casa de família, né? E a gente também tem a opção da escola particular com a opção de ir e vir, né? Que tenha o boarding, ele pode ir e vir, que a gente fala que é o day school, que no caso seria esse particular, né? E a gente tem o dormitório, né? Onde o estudante, ele dorme na escola, ele faz tudo na escola, né? Que é o boarding school. Então, esse é o programa que a gente vai falar hoje, né? Especificamente. E eu convidei a Andréia também para fazer parte dessa live, né, sobre o programa de high school, da 3W, representante. Muito obrigada, Andréia, por super aceitar esse convite.
e trazer para a gente mais informações sobre as escolas que a gente tem conversado, né, sobre super novidade de bolsa de estudo para estudantes brasileiros. Às vezes eu falo, né, tem muita gente que fala, nossa, eu não quero, de repente, nem olhar o programa dos Estados Unidos por conta do dólar, e muito pelo contrário, a gente está cheio de promoção, a gente está cheio de oportunidade, que agora é o momento que nem com a baixa do dólar vai fazer essa diferença que o próprio desconto está dando, né? Exato, agora eu vou passar a palavra para você e a gente vai dar uma ideia. Obrigada, Andréia, e vamos que vamos. Combinado, vamos lá. Então, como a Lígia já falou, meu nome é Andréia, eu sou representante da 3W aqui no Brasil. E a 3W é uma organização de high school e nós representamos mais de 40 escolas particulares nos Estados Unidos. Tá? Então, realmente, o nosso foco são as escolas particulares. E a gente vai falar um pouquinho dos benefícios das escolas particulares, porque existem vários. Então, nós vamos pontuar alguns hoje para vocês. Né? Uma coisa bem importante de mencionar nesse momento delicado que nós estamos vivendo é que agora realmente não é hora de viajar, agora é um momento de resguardo, de se cuidar, mas é o momento certo para planejar. Então agora é a hora perfeita para estudar as opções de programa que vocês têm e chegar aí na melhor alternativa para você. Então hoje nós vamos trazer aqui alguns benefícios das escolas particulares e falar um pouco mais sobre duas especificamente, tá? Duas escolas que, como a Lígia já comentou, estão com bolsa de estudos para brasileiros, justamente para ajudar todo mundo nesse momento aí que estamos vivendo, tá? Então, hoje a gente vai focar exatamente nisso. Eu já queria até, se você me permite, Lígia, falar aí dos benefícios da escola particular. Claro, tá? Claro. Deixa eu só respondendo uma questão, respondendo não, né? Uma afirmação. Sim. O público com escolha, o estudante escolhe a região e a escola também. Nem sempre. A gente tem escolas públicas com escolha e que a gente não escolhe a escola, a gente escolhe a região, né? A diferença que eu quis dizer é que a escola particular, a gente escolhe a escola especificamente, né? Então, é uma coisa mais certa, sem surpresas no final, né? Só para esclarecer. Exatamente. E, inclusive, esse é o primeiro ponto positivo, né, que eu ia mencionar, que é justamente o poder de escolha que uma escola particular proporciona, né? Então, a escola particular, você realmente escolhe a escola. Você vai saber onde será essa escola, você vai ver fotos dela antes, a acomodação que você vai morar, você vai receber com muita antecedência, todas as possíveis matérias que você vai poder escolher, os esportes, as atividades extracurriculares. Então, a gente fala que realmente o aluno que vai para uma escola particular, ele tem poder de escolha. A gente consegue fazer uma sondagem, né, descobrir exatamente o que aquele aluno quer, gostaria, né, pensa para o futuro e encontrar a melhor escola para ele. Então, essa é a diferença. Tá? Espero que tenha ficado... Depois, né? Sem surpresas, né? Espero que tenha ficado claro, Bela, mas realmente esse é um dos principais pontos positivos da escola particular, tá? O segundo ponto que eu queria trazer para vocês é a questão da imersão com americanos. Então, como a gente já estava comentando, o programa de high school, ele com certeza é um programa que traz para o aluno uma imersão muito maior. No caso das escolas da 3W, 90% de alunos são americanos, em todas elas. Tá? Então, a gente realmente prioriza esse convívio com nativos, essa troca cultural com americanos, então as matérias, os esportes, as amizades. Boa parte ali, os nossos alunos fazem tudo isso com americanos. Essa é a principal ideia, né? Tanto que a gente tem um número bem restrito de brasileiros em cada escola por temporada, que é justamente para proporcionar essa imersão para os nossos alunos. Tá? Então, essa imersão ela é super importante. Ela, na verdade, dá uma alavancada no inglês, na parte acadêmica, e então é realmente a ideia do nosso programa. Andréia, tá? deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem, qual seria exatamente o perfil de um estudante que deseja, que faça um programa de boarding, né? Para quem, qual é o perfil ideal
de estudante para fazer essa imersão, né? 100% aí num dormitório e ficar na escola 100%. Uhum. Tá. É um perfil de aluno, muitas vezes, que já tem um foco ou um objetivo definido, tá? Então, as nossas escolas, elas são todas preparatórias, todas elas têm um foco vocacional, então oferecem diversas matérias que nós chamamos de eletivas, que são matérias opcionais com foco profissional, então, exemplos, né? Anatomia, engenharia, direito, finanças, marketing, negócios. Então, as escolas oferecem matérias, né, relacionadas a diversas áreas, e os alunos têm um conselheiro vocacional que vai ajudá-los a traçar o plano de estudos, a escolher as matérias. Então, o principal perfil de alunos que nós temos são alunos que têm algum foco específico em alguma matéria, pode ser em algum esporte. Como ele tem um poder de escolha nos nossos programas, ele já vai saber exatamente o que ele vai fazer, né? Então, a gente geralmente tem alunos bem focados em algo específico, ou mesmo alunos que queiram fazer faculdade nos Estados Unidos depois, né? Então, todas elas, como eu falei, são preparatórias, então elas trazem toda essa ajuda e suporte para alunos que queiram fazer faculdade nos Estados Unidos depois, né? A preparação para entrar numa universidade nos Estados Unidos é completamente diferente da preparação que nós temos aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil é Enem, vestibular, então é bem diferente. Nos Estados Unidos, o aluno monta um currículo e envia para as universidades avaliarem para ele ser aprovado ou não. Então, essa preparação desde o high school é super importante, né? Então, geralmente é esse perfil. Então, um aluno que já pensa a longo prazo e tem um objetivo lá na frente, né? Não somente a experiência, a socialização e o aprimoramento do inglês. Tudo isso importa, mas ele tem um plus, ele quer algo a mais. Tá. E a gente recomenda, né, que o estudante vá no primeiro colegial, segundo, terceiro colegial, né? Para quem quer fazer uma faculdade fora, qual seria o ideal, né? A gente consegue já ter essa ideia, né? Tem muita gente que nos procura para fazer um programa de faculdade fora, né? E o high school, ele vem, né, ele facilita, né, vamos dizer assim, né? Qual seria o mais recomendado, né? Em que ano ele partir para os Estados Unidos para fazer o programa? O high school, nesse caso, o high school preparatório, ele vai facilitar bastante, sim, né? Porque, como a gente comentou, a preparação é outra. Então, a gente tem que pensar que os alunos americanos estão se preparando desde sempre para entrar na universidade. O nosso preparo aqui é outro. Então, quanto antes o aluno brasileiro for, melhor. A nossa indicação é pelo menos 2 anos de high school, para quem quer fazer universidade nos Estados Unidos. Então, se viajar no meio do segundo colegial aqui no Brasil, é bacana, porque ele faz 2 anos de high school, vai conseguir enriquecer o currículo, fazer as matérias, preparação para SAT e tudo aquilo que as universidades pedem, com a ajuda e suporte de uma escola preparatória, pessoas qualificadas para ajudar o aluno a atingir aquele objetivo. Legal. Tá. Eu acho que agora a gente podia falar um pouquinho sobre as escolas. Estou ansiosa. Sim. Vamos lá. Então, hoje a gente selecionou, como eu falei, a gente tem mais de 40 escolas nos Estados Unidos, ao redor de todo o país, tá? Então, a gente tem escolas, as boarding schools, que são, como a Lígia falou, são dormitórios. Os alunos moram em dormitórios da escola, mas nós também temos opções em casa de família. Tá? Então, se for esse o seu interesse, não deixe de nos constar que a gente tem diversas opções em casa de família também. Tá? Hoje nós selecionamos 2 boarding schools, pois elas estão com valores promocionais, bolsa de estudos para brasileiros. Então, é sempre bem-vindo aí uma bolsa de estudos, e então a gente vai falar um pouco mais sobre essas 2 escolas, tá? Como eu comentei, elas são boarding schools. Então, o que significa boarding school? Os alunos moram em dormitórios da própria escola. Então, eles não têm uma casa de família, né? Não tem um host father e uma host mother. E sim, eles moram ali em alojamentos da própria escola, tá? A primeira escola que a gente vai falar hoje é a Marquette. A Marquette fica localizada na cidade de Michigan City, estado de Indiana, tá? Então, é 1 hora de Chicago, lá no norte dos Estados Unidos.
E o que é bacana dessa localização, ela está ali às margens do Lake Michigan, ali na região dos lagos dos Estados Unidos. Então, ali é muito bacana, 1 hora de Chicago, que é uma cidade super turística, grande, que tem tudo ali, pontos turísticos, muitas atividades, muito entretenimento para os alunos. Então, a localização dela é excelente. Tá? Ela é uma cidade, Michigan City, de mais ou menos 30 mil pessoas, então uma população pequena, o que proporciona para os nossos alunos, assim, muita segurança. Então, isso é muito bacana de cidades um pouco menores, no high school. O aluno consegue ir e vir, ele tem uma liberdade de fazer passeios, de ir num cinema, ir num boliche, num restaurante sozinho. Então, isso é bacana e faz parte da experiência também, né? A gente sabe que o high school, obviamente, é um programa acadêmico, é um programa de estudos, mas o lazer, né, os passeios, são importantes, fazem parte também do intercâmbio. Então, ela é uma boarding school bem urbana, ela está bem no meio da cidade. Então, é fácil se locomover e fazer atividades por conta própria, né? Então, ali perto também tem zoológico, parques, e tem a praia do Lake Michigan. Então, é uma praia mesmo, é lago, mas é uma praia. Então, o que é bacana dessa região é que ele tem as 4 estações muito bem definidas. Né, indo em agosto, ele vai pegar um verão realmente de ficar na praia do Lake Michigan, e quando chegar no inverno, vai ter a oportunidade de esquiar, de fazer snowboard, de patinar no gelo, vivenciar a neve, né, que é algo que muitos brasileiros, nós não temos aqui, e muitos nunca viram. Então, isso é muito bacana, né? Essas 4 estações muito bem definidas proporcionam um programa completo, né, para o aluno. E um diferente. Só uma questão, uma coisa Pode que perguntar. sempre os alunos nos questionam como é que é a saída dos alunos da escola durante o período da semana, no final de semana, né? Porque a gente sabe que programas em boarding, eles normalmente são mais regrados, né? A gente tem horário para tudo. Como é que funciona nessa opção especificamente que a gente está falando agora com relação a ir e vir dos alunos? Sim, é super importante essa pergunta. Os alunos têm liberdade, é claro, de passear. Então, eles têm o que nós chamamos de curfew, tá? O que é o curfew? É o horário que ele deve estar de volta nos dormitórios. Então, a escola determina um horário de segunda a sexta e outro horário sábado e domingo. Então, geralmente, sábado e domingo, o aluno tem possibilidade de voltar um pouquinho mais tarde para casa, tá? Geralmente, gira em torno aí de 9 horas da noite durante a semana e 10 horas no final de semana. Então, o aluno pode sim, né, passear, desde que ele avise o pessoal da acomodação, informe o horário que ele vai voltar, onde ele está indo, com quem ele está indo. Como faria com os pais aqui no Brasil, tá? Então, a ideia é a mesma. Na acomodação, existem os house parents. Quem são os house parents? São adultos que moram nos dormitórios junto com os alunos. Era outra pergunta, já me antecipei. Então, eles têm sim um suporte de adultos 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, esses adultos são como se fosse a host mother ou o host father para eles, né? Então, eles que ajudam os alunos em tudo, o que for necessário, atividades no final de semana, são eles quem organizam, né? Então, os alunos que ficam em boarding nos dormitórios das escolas, eles muitas vezes passeiam bastante no final de semana, porque como eles moram todos juntos, eles se juntam e acabam fazendo várias atividades juntos no final de semana, né? Então, há uma certa liberdade de amigos, né, chegarem em um senso comum. A gente quer ir num parque de diversões, por exemplo. Conversa com o house parent, dá para levar a gente sábado? E aí o house parent faz aí, providencia tudo, né? Então, ele também é responsável por isso. Legal. Tá? Como é que funciona a acomodação da Marquette especificamente, tá? Então, a Marquette são casas na rua de trás da escola. Então, não é dormitório dentro do próprio campus da escola. O aluno caminha mais ou menos 5 minutinhos. E aí tem uma casa de meninos e outra casa de meninas. E os quartos são duplos. Sempre dividindo o quarto com alunos de outras nacionalidades, né? E dentro ali da acomodação ficam somente os alunos intercambistas. Tá? Então, aqui nos dormitórios, ele vai ter mais contato com alunos de outras nacionalidades. Lembrando, na escola, 90% de alunos americanos, mas nos dormitórios ficam somente os alunos internacionais, que eles não têm realmente ali a família americana, né, junto
que é o caso dos alunos americanos. Então ele vai dividir o quarto com uma pessoa de outra nacionalidade que está ali, vai dividir a experiência com essa pessoa, né? Essa pessoa também está passando pelos mesmos desafios, as mesmas novidades, então é muito bacana essa troca, né? Conhecer outras culturas, é como se tivesse vários irmãos, morasse com vários amigos. Então assim, uma experiência única, né? Muito legal. E para um aluno que queira fazer universidade depois nos Estados Unidos, a boarding school é o mais indicado, porque nos Estados Unidos, as universidades, a acomodação é em dormitório, no mesmo esquema, mais ou menos. Então, um aluno que vai para uma boarding school antes, no high school, ele já vai se adaptando, né, a essa vida de dormitório. Então, quando ele for para a universidade, é muito mais tranquilo para ele, né? Nossa, preparação. Exatamente. Então, a preparação é completa, né? Não somente em relação à parte acadêmica, montar um melhor currículo, mas também a se adaptar aí em questão de acomodação. Só para completar sobre isso, que eu gostei muito quando eu fiz algumas visitas em boarding, até com a 3W, nos Estados Unidos, foi ver que as escolas têm aula, prepara muito o aluno, né, para o mercado, né, aula speech class, né, isso Exato. é muito legal, que é o que a gente usa depois, né, no mercado de trabalho, para a vida, né, então essa preparação que o ensino médio nos Estados Unidos faz, para mim, é incomparável, né? Então, o ganho que a gente tem para a vida vale muito a pena, total. Não, sem dúvida, isso é fato, né? Tanto que eles até falam que eles preparam, né, o aluno, e não é somente a preparação do aluno, mas como ser humano. Como você comentou, né, uma aula de speech é muito importante, porque é o que a gente vai usar na nossa vida profissional. Ou uma aula de marketing, de debate, então realmente são coisas úteis, independente da carreira que o aluno vai seguir. Né? Porque então, a gente isso não tem isso no Brasil, né? Nenhuma escola te prepara para falar em público, nunca. Não prepara, você não sabe nada de marketing, nada de negócios. Então, a ideia, né, do high school americano é que você se prepare, você se conheça profissionalmente ainda no ensino médio, e não durante a faculdade, durante o curso, ou até mesmo quando você já tiver 30, 40 anos. Então, a ideia é que realmente você se prepare antes, né? E essa questão de oratória, de speech, debate, um ponto das nossas escolas é que as turmas são sempre reduzidas, tá? Média de 10 a 15 alunos por sala de aula, depende um pouquinho da matéria. Então, isso, primeiro ponto, proporciona uma atenção individualizada para cada aluno. O professor conhece todos. E a sala de aula não é lugar de professor lecionando, alunos copiando no caderno. Eles fazem lição em casa. Dentro de sala de aula é o momento de debater, de conversar, de aprimorar o inglês. Então, as aulas são dinâmicas, elas são práticas. Então, realmente, a gente vê que o inglês dos alunos evolui muito rapidamente por conta disso também. Né? E eles acabam amadurecendo, né? Você precisa falar, você precisa debater, precisa estudar ali, você precisa procurar e fazer um estudo sobre aquilo que você vai debater. Então, é super importante, né, essa preparação, né? Falando ainda um pouco sobre a escola, ela é uma escola relativamente pequena, ela tem 300 alunos, então isso vai de encontro com o que eu falei sobre o número de alunos em sala de aula, né? Então, as escolas pequenas, elas têm um ponto super positivo, que é a personalização e individualização do plano de estudos de cada aluno, né? Então, todos se conhecem, né? O aluno não é só mais um na